Olá, meus amores! Professora Iris Caroline, mais uma vez aqui no canal DB Treinamentos, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a medida provisória do ministro Ricardo Lewandowski, que deu aí um burburinho, deu bastante confusão nas redes sociais, com relação à medida provisória 936. O que acontece, gente? A medida provisória ela foi publicada no dia 1º de abril, e em menos de 24 horas de publicação da medida provisória, nós já tínhamos protocolados lá no STF uma ADI, a ADI 6363. O que é a ADI? É a Ação Direta de Inconstitucionalidade. E por que foi protocolada essa ADI, então? Porque a medida provisória, ela prevê possibilidade de suspensão temporária de contrato de trabalho ou de redução de carga horária junto com redução salarial, acordadas diretamente entre empregador e empregado. E por que isso não pode? Por que é inconstitucional? Justamente porque a Constituição prevê que esse tipo de acordo tem que ser feita com intervenção sindical, tem que ter a participação dos sindicatos dos trabalhadores quando for feita uma negociação nesse sentido, tanto na questão da redução quanto na questão da suspensão temporária de contrato de trabalho, sem as percepções de salário desse empregado. Então, foi protocolada a ADI nesse sentido, e no dia 6 de abril, o ministro Ricardo Lewandowski, ele publicou então uma medida cautelar no sentido de que tem que ser protegida a Constituição e que os acordos formalizados entre empregado e empregador, os acordos individuais, precisariam da participação do sindicato, da negociação coletiva, para que eles pudessem ter validade. E aí gerou muita confusão, porque várias empresas já tinham formalizado esse acordo, já estavam enviando ao Ministério da Economia para poder receber o benefício, e aí ficou aquela questão, o que pode, o que não pode, o que é válido, o que não é. E ontem, no dia 13 de abril, o ministro novamente publicou uma situação com relação a essa medida cautelar, em que ele explicou que os acordos que estão sendo formalizados individualmente e os já formalizados e os que estão sendo formalizados, eles têm validade jurídica, mas tem que observar algumas situações. Primeira delas, a empresa ainda tem a obrigação de informar ao sindicato no prazo de 10 dias. Caso contrário, esse contrato, esse acordo individual perde a sua validade jurídica. Segunda coisa, a empresa informou ao sindicato. Se o sindicato se manifestar de forma que ele vai assumir as negociações, aí a empresa vai ter que negociar com o sindicato quais que são as possibilidades, quais que são as exigências deles, o que deve ser feito. E quando for formalizado, então, celebrado um acordo coletivo, as cláusulas que forem mais benéficas ao empregado vão prevalecer com relação ao que está no acordo individual entre o empregado e o empregador. Certo? Então, vocês têm que tomar esses cuidados. E assim, sindicato não pode exigir que a empresa pague para formalizar acordo, para formalizar convenção coletiva, tá? A gente já tem jurisprudência do TST nesse sentido, de que a empresa não pode pagar ao sindicato. E o sindicato também, se for fazer um acordo, aí ele pode negociar com os empregados uma taxa ali, uma mensalidade por formalizar esse acordo com os empregados. Mas da empresa não pode ser exigido, certo? Se o sindicato estiver exigindo valores da empresa para poder formalizar o acordo, você pode denunciar esse sindicato junto ao Ministério Público do Trabalho por abuso do seu poder e por estar utilizando desse momento de calamidade pública para uma questão que vai, inclusive, contra a nossa Constituição, tá? Então, essas são as orientações que eu tenho para você. Outra coisa, se você puder esperar um pouquinho para formalizar acordo de redução ou de suspensão, eu te aconselho a esperar pelo menos até sexta-feira dessa semana, que é dia 17 de abril, porque na quinta-feira, dia 16, temos previsto um plenário entre os ministros do STF, onde eles vão discutir e definir de uma vez por todas essa questão da validade jurídica ou não de contratos formalizados diretamente entre empregado e empregador, sem a participação do sindicato. Então, se a empresa puder aguardar um pouquinho, ela vai ter mais segurança jurídica na hora de formalizar aí
esse acordo diretamente com o seu empregado, ou de ter a certeza de que ela precisa, de fato, fazer a negociação coletiva com o sindicato para que esse contrato, para que esse acordo tenha validade jurídica. Certo? Esse é o nosso videozinho de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui, compartilha com quem precisa dessa informação, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nada, porque a gente está sempre trazendo novidades aí para você, certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!